mas aí... Barroso Eduardo Paes cai no samba na Sapucaí. Assim, tudo Olá, normal na democracia brasileira. Tá tranquilo. Ministro do STF. Olha lá que beleza, olha lá. Que Os beleza. próceres da democracia militante. Olha lá que beleza. Tudo certo com a democracia brasileira. Tá tranquilo. Agora, sabe um negócio que é curioso, ô Júnior? Eu tava até comentando durante o carnaval mesmo, né? Lá em casa com a esposa e tal. A gente tava almoçando e tava passando o negócio dos desfiles e tal. Pra quem não assista que câmera que eu tô aqui? Na frontal. Pra quem não assistiu, assista um documentário do Globoplay chamado... Globo Lixo? Exatamente. Mas olha só como é que é o negócio. Tem um documentário lá chamado Vale o Escrito. Vale o Escrito. E tem um outro documentário sobre o Castor de Andrade que chama Doutor Castor. Se você assistir esses dois documentários, você nunca mais vai olhar o carnaval, pelo menos os desfiles de escola de samba, com os mesmos olhos. Porque existe um envolvimento umbilical entre o carnaval, sobretudo o carnaval carioca, e o jogo do bicho, né? Então, esse documentário fala sobre isso também, que existe uma relação umbilical entre essas duas coisas. E, óbvio, o jogo do bicho é uma contravenção, né? Então, é uma relação, no mínimo, controversa, né? E aí eu nunca mais consegui olhar isso com os mesmos olhos, porque você vê, assim, tem lá presidentes de escola de samba que são envolvidos diretamente com o jogo de bicho. Então tem um monte de coisa nesse sentido que coloca uma pulga atrás da orelha de todo aquele que, né, acha essas coisas estranhas, né? Então aí a gente liga e vê, né, o suprassumo do poder judiciário brasileiro, o governador do estado, né? Ali, no meio ali do carnaval. Aqui, professor, tem um cara aqui, até perdi, ele falou: ai, e o que tem isso aí? Meu Deus, gente, é o ministro do STF, junto com um cara que tá, não sei se ele chegou a julgar, mas os casos do Eduardo Paes estavam no STF. O Toffoli liberou todo mundo, era Paes, deixa eu ver, eu vou até pesquisar aqui, professor. É só pra você entender, ele foi denunciado assim, passou pelo STF. E o cara tá lá com o cara que ele chegou a julgar. Não, eu acho que assim, eu acho que também tem um lance. Ele tava no negócio do Odebrecht lá, o Eduardo Paes. Ó lá, foi o Paes, Pedro Paulo e mais alguém aqui que foi liberado. Mas, ô Júnior, eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que tem um lance de... Porque assim, o brasileiro já não gosta disso mesmo, tá? Então assim, claro, quem tá perguntando isso... Isso é claro, isso é um negócio meio do brasileiro, que o brasileiro detesta a institucionalidade. Eles anularam as provas do Eduardo Paes. Não, mas eu acho que esse não é o problema, pra mim. Pra mim esse não é o problema principal disso. O problema principal é esse tipo de exposição a que figuras notáveis, né, da política brasileira e do poder judiciário se expõem. Né? Isso pra mim eu acho um problema. Assim, não é proibido, não é esse o problema. É assim, mas é moralmente controverso que você encontre um ministro do Supremo Tribunal Federal numa circunstância como essa. Isso aqui, professor, se fosse um país sério, realmente sério, isso aqui já, no outro dia ele teria que ter renunciado ou o pessoal ia acabar caçando o negócio desse. Não é uma coisa que o ministro do STF faz. Vai ver nos Estados Unidos, os ministros da corte lá aparecem nesse tipo de situação. Você entende? Então assim, eu acho que é um lance assim, num país como o nosso, veja bem, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Num país como o nosso, onde a esculhambação é a regra. Câmera 1, quando eu faço assim é câmera 1, vai.
A esculhambação é a regra num país como o Brasil. A gente vive numa situação de esculhambação há décadas. Há décadas. A gente acabou de ver aí, ó, né? Uma empresa contratada pelo governo, né, é de um sujeito que recebeu auxílio emergencial e a empresa tem um contrato de 200 e não sei quantos milhões. Então, assim, isso deveria escandalizar a gente num nível gigantesco. Mas não escandaliza, né? Então, assim, a gente vive mesmo um clima de esculhambação quase absoluta. E aí, assim, você acaba retirando da nossa vida pública todo e qualquer exemplo de institucionalidade, de moralidade, de ordem. Então, quando eu chego, por exemplo, na sala de aula, e vocês sabem que eu sou professor de escola pública, quando eu chego na sala de aula e vejo lá tudo esculhambado, a desordem imperando na escola pública, eu não tenho nem como, né, procurar exemplos na nossa vida pública para mostrar a eles, né, que determinados ambientes e determinadas pessoas têm um papel social a cumprir que é de moralizar a sociedade. Moralizar no melhor sentido do termo, tá? Não estou dizendo moralizar no sentido moralista, mas de serem mesmo exemplos de virtude, exemplos de pessoas confiáveis, exemplo de pessoas que, né, que a gente olha e se espelha. Né? E é muito ruim quando você não encontra essas pessoas num país como o nosso. É muito ruim. Então não é que é proibido um ministro do STF lá pular carnaval na avenida. Não é, ele pode fazer isso. Porque ele é livre para fazer isso. Agora, no lugar dele eu não faria. Porque a posição que ele tem, e isso também ficou muito pulverizado com esse papel, digamos assim, público e até meio, desculpem o trocadilho, meio carnavalesco que o STF vem cumprindo nos últimos anos. Essa superexposição dos ministros, os ministros do STF virando celebridades públicas e tal. Então, isso acaba confundindo todas as coisas. Você perde aquela visão do Poder Judiciário como uma instância absolutamente respeitável, né, porque você encontra os ministros em situações, digamos assim, das pessoas comuns. Não que eles não sejam pessoas comuns, eu quero que vocês entendam aqui que eu não estou tendo um surto moralista aqui no mau sentido. Mas que um país precisa de institucionalidade. Isso aqui é um país. Isso aqui não é uma arquibancada de futebol. É um país. E um país precisa de gente para esculhambar, mas precisa de gente também para botar as coisas em ordem. Se as pessoas que estão aí para botar as coisas em ordem, né, tem uma aparência de esculhambação, aí como é que a gente faz? A mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Então não basta só você dizer, não, mas o que tem a ver? Tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E o fato da gente achar que isso não tem nada a ver, já é um sinal de que a gente é parte do problema também. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem a gente encontrar as nossas figuras públicas em situações de esculhambação. A gente não conseguir distingui-los de uma pessoa comum. Então, não tá tudo bem. Vocês vão me desculpar, mas assim, né, eu acho que isso é parte do nosso problema. A gente achar que essas coisas não tem nada a ver, que tá tudo bem. Não tá tudo bem, não. Tem que ter algum tipo de distinção entre as instâncias, né, de poder e da vida social. Tem que haver para o bem do próprio país. Para o bem do próprio país. É uma questão de respeito, de autoridade, de ordem. Tudo que um país precisa e que nos falta. Então não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem.
Paulo Cruz. Não tá.